Neste vídeo apresento a você o livro Maçonaria, 30 Instruções de Mestre, escrito por Raimundo de Elias Jr. Este livro é uma coletânea de ensinamentos e reflexões profundas sobre os princípios e valores da maçonaria, divididos em duas partes, com 30 capítulos no total, que abrangem diversos temas, como espiritualidade, filosofia, educação, política, arte, ciência, história e muito mais. É uma obra essencial para quem deseja se aprofundar nos ensinamentos da maçonaria e encontrar um caminho para o autoconhecimento e evolução pessoal. Então, se você quer aprender mais sobre a maçonaria, não perca a oportunidade de adquirir este livro incrível. O link para aquisição do livro está na descrição deste vídeo ou escaneando o código QR Code. E não se esqueça de se inscrever no canal Maçom BR para ficar por dentro de mais conteúdos interessantes sobre a maçonaria. Parte 1. Introdução. No capítulo 1, intitulado O que é a maçonaria, Raimundo de Elias Jr. busca fornecer uma definição da maçonaria e apresentar os seus principais valores e objetivos. Ele destaca que a maçonaria é uma organização iniciática e filosófica, que tem como objetivo aprimorar o ser humano, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual. O autor explica que a maçonaria é uma organização fraternal, que valoriza a fraternidade, a solidariedade e o respeito entre os seus membros. Ele destaca que a maçonaria é uma organização inclusiva, que não faz distinção de raça, religião ou origem social, valorizando apenas as qualidades morais e intelectuais dos seus membros. De Elias Jr. também aborda a importância da ritualística na maçonaria, destacando que os rituais são uma forma de transmitir os ensinamentos da organização de forma simbólica. Ele destaca que a ritualística é uma forma de despertar a curiosidade e o interesse dos membros, incentivando-os a buscar o conhecimento e o aprimoramento pessoal. O autor também apresenta a importância da maçonaria na história da humanidade, destacando que a organização foi fundada em um momento de grandes transformações sociais e políticas na Europa, no século XVIII. Ele destaca que a maçonaria teve um papel importante na luta pela liberdade, igualdade e fraternidade, valores que são defendidos até hoje pela organização. No capítulo 2, intitulado A Maçonaria em sua História, Raimundo de Elias Jr. apresenta uma visão geral da história da maçonaria, desde a sua origem até os dias de hoje. Ele destaca que a maçonaria surgiu na Europa, no final do século XVII, em um momento de grandes transformações sociais e políticas. O autor explica que a maçonaria foi fundada por pedreiros, que se reuniam em lojas para compartilhar conhecimentos e experiências. Com o tempo, a organização se transformou em uma sociedade secreta, que tinha como objetivo aprimorar o ser humano, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual. De Elias Jr. aborda os principais momentos da história da maçonaria, como a criação da Grande Loja de Londres, em 1717, e a expansão da organização para outros países, como França e Estados Unidos. Ele também destaca o papel da maçonaria na Revolução Francesa e em outros movimentos sociais e políticos ao longo da história. O autor destaca ainda que a maçonaria teve um papel importante na luta contra a opressão e a intolerância religiosa, defendendo valores como a liberdade, igualdade e fraternidade. Ele também aborda a importância da maçonaria na construção de grandes obras arquitetônicas, como a Catedral de Notre-Dame, em Paris. O autor também aborda a importância da maçonaria na história do Brasil, mencionando as personalidades importantes que fizeram parte da organização no país, como Dom Pedro I e José Bonifácio. No capítulo 3, intitulado O Verdadeiro Sentido da Maçonaria, Raimundo de Elias Jr. apresenta sua visão sobre o significado da maçonaria e sua importância para a sociedade atual. O autor começa destacando que muitas pessoas têm uma visão distorcida da maçonaria, considerando-a uma organização secreta e conspiratória. No entanto, ele explica que a maçonaria é uma organização filosófica, que busca o aprimoramento do ser humano e a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. De Elias Jr. destaca que o verdadeiro sentido da maçonaria está baseado em 3 grandes pilares: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ele explica que esses valores são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Além disso, o autor aborda a importância da busca pelo autoconhecimento na maçonaria, destacando que o processo de evolução pessoal é essencial para aprimorar as relações interpessoais e construir uma sociedade mais harmônica. De Elias Jr. também ressalta que a maçonaria não é uma religião, mas sim uma organização filosófica que respeita todas as religiões e crenças.
Ele destaca que a maçonaria não busca impor uma verdade única, mas sim estimular a reflexão e a busca pelo conhecimento. No capítulo 4, intitulado A Maçonaria é uma Religião, Raimundo de Elia Júnior aborda uma das principais dúvidas que as pessoas têm em relação à maçonaria. O autor começa explicando que a maçonaria não é uma religião, mas sim uma organização filosófica que busca o aprimoramento humano e a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Ele destaca que a maçonaria é composta por pessoas de diferentes religiões e crenças, e que todas são respeitadas dentro da organização. De Elia Júnior destaca que a maçonaria valoriza a liberdade de pensamento e de crença, e não busca impor uma verdade única. Ele explica que a organização possui seus próprios rituais e cerimônias, que buscam estimular a reflexão e o autoconhecimento, mas que não possuem caráter religioso. O autor também aborda a importância do respeito às diferentes crenças e religiões dentro da maçonaria, destacando que a organização não busca fazer doutrinação ou converter seus membros a uma determinada religião. No capítulo 5, intitulado Os Três Grandes Pilares da Maçonaria, Raimundo de Elia Júnior explica que existem três pilares fundamentais que sustentam a maçonaria: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O autor destaca que a liberdade é um dos principais valores da maçonaria, e que se refere não apenas à liberdade política e civil, mas também à liberdade de pensamento e de consciência. Ele ressalta que a maçonaria valoriza a liberdade individual e a busca pelo conhecimento e pela verdade. De Elia Júnior também aborda a importância da igualdade na maçonaria, destacando que a organização busca combater todas as formas de preconceito e discriminação. Ele ressalta que a maçonaria valoriza a igualdade entre todos os seres humanos, independentemente de sua origem, raça, gênero ou condição social. Por fim, o autor fala sobre a fraternidade, que se refere ao sentimento de união e solidariedade entre os membros da maçonaria. Ele destaca que a organização busca promover a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas, e que a fraternidade é um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No capítulo 6, intitulado O Simbolismo da Maçonaria, Raimundo de Elia Júnior aborda a importância dos símbolos da maçonaria e como eles são usados para transmitir ensinamentos e valores. O autor explica que a maçonaria é rica em simbolismos, e que esses símbolos são utilizados para representar conceitos e ideias que são difíceis de expressar em palavras. Ele destaca que os símbolos são usados na maçonaria para estimular a imaginação e a reflexão dos membros, permitindo que eles compreendam melhor os ensinamentos e valores da organização. De Elia Júnior apresenta diversos exemplos de símbolos utilizados na maçonaria, como a régua, o esquadro, o compasso, a pedra bruta e a pedra polida. Ele explica o significado de cada um desses símbolos, e como eles são utilizados para transmitir valores como a busca pelo conhecimento, o aprimoramento pessoal e a construção de uma sociedade justa e igualitária. O autor destaca ainda a importância da interpretação pessoal dos símbolos da maçonaria, ressaltando que cada indivíduo pode interpretar os símbolos de acordo com sua própria experiência e vivência. Ele enfatiza que a maçonaria incentiva a reflexão individual e a busca pelo conhecimento, e que os símbolos são apenas uma ferramenta para auxiliar nessa busca. No capítulo 7, intitulado A Importância do Autoconhecimento, Raimundo de Elia Júnior aborda a importância da busca pelo autoconhecimento na maçonaria. O autor explica que o autoconhecimento é essencial para o desenvolvimento pessoal e espiritual, e que a maçonaria incentiva seus membros a buscar esse conhecimento através da reflexão e do estudo. Ele destaca que a maçonaria oferece diversas ferramentas para auxiliar nessa busca, como a meditação, a contemplação e a análise pessoal. De Elia Júnior enfatiza que a busca pelo autoconhecimento na maçonaria não se limita ao conhecimento intelectual, mas envolve também a busca por um aprimoramento moral e ético. Ele explica que a organização incentiva seus membros a refletir sobre suas ações e comportamentos, buscando sempre melhorar e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. O autor também destaca a importância da prática da virtude na busca pelo autoconhecimento, ressaltando que a maçonaria valoriza e incentiva a prática de valores como a humildade, a honestidade e a fraternidade. Ele explica que a prática dessas virtudes ajuda os membros da organização a se tornarem melhores seres humanos e a contribuírem para uma sociedade mais justa e solidária. Parte 2. Reflexões e instruções. No capítulo 8, intitulado O Significado da Luz na Maçonaria, o autor aborda o conceito da luz na maçonaria, que representa a busca pelo conhecimento e pela sabedoria.
Ele destaca que a luz é um dos principais símbolos maçons e que representa a verdade, a razão e a compreensão do mundo. Além disso, ele explica como a busca pela luz é uma jornada constante na vida de um maçom e como esse caminho leva à autoconsciência e à transformação pessoal. No capítulo 9, intitulado A Relação da Maçonaria com a Espiritualidade, o autor destaca que a maçonaria não é uma religião, mas sim uma organização filosófica que promove a liberdade de pensamento e a busca pela verdade. Além disso, ele discute a importância da espiritualidade na vida de um maçom e como essa dimensão pode ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais equilibrada e consciente. No capítulo 10, intitulado A Importância da Filosofia na Maçonaria, o autor explica como a filosofia é uma parte fundamental da tradição maçom e como ela ajuda a orientar a busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Além disso, ele discute a relação entre a filosofia e a ética, e como esses dois campos se complementam para formar a base da filosofia maçom. No capítulo 11, intitulado A Busca pela Sabedoria, o autor destaca que a busca pela sabedoria é uma das principais metas da organização, e que ela é alcançada através da prática de valores como a honestidade, a integridade e a humildade. Além disso, ele explica como a busca pela sabedoria leva a uma maior compreensão do mundo e de si mesmo, e como essa compreensão pode ser aplicada na vida cotidiana. No capítulo 12, intitulado A Maçonaria e a Educação, o autor destaca como a maçonaria historicamente teve um papel importante na promoção da educação e do conhecimento, e como essa tradição continua até os dias de hoje. Além disso, ele explora a relação entre a educação e os valores maçons, e como a educação pode ser usada para promover uma sociedade mais justa e equilibrada. No capítulo 13, intitulado A Maçonaria e a Política, o autor destaca que a maçonaria não é uma organização política, mas que seus membros são encorajados a participar da política como cidadãos responsáveis e engajados. Além disso, ele discute a importância da liberdade e da democracia na maçonaria, e como esses valores podem ser aplicados na política. No capítulo 14, intitulado A Maçonaria e a Sociedade, o autor destaca que a maçonaria tem um papel importante em ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Através da sua filosofia e dos seus valores, a maçonaria busca inspirar seus membros a serem cidadãos conscientes e responsáveis, que se preocupam com o bem-estar da sociedade como um todo. O autor também enfatiza que a maçonaria deve estar aberta e engajada com a sociedade em geral, e não deve ser vista como uma organização secreta ou isolada. No capítulo 15, intitulado A Importância da Igualdade na Maçonaria, o autor destaca que a igualdade é um dos valores fundamentais da maçonaria e que todos os membros devem ser tratados com igualdade, independentemente de sua posição social, raça, religião ou origem. O autor também discute como a maçonaria pode ser um modelo para a sociedade em geral, inspirando a luta pela igualdade e justiça social. No capítulo 16, intitulado A Justiça Social na Maçonaria, o autor destaca que a maçonaria busca promover a justiça social através de seus valores e filosofia, e que seus membros devem estar engajados em causas sociais que visam a melhoria da sociedade. O autor também enfatiza que a maçonaria deve ser uma voz ativa na luta contra a desigualdade e a discriminação, e que seus membros devem trabalhar para construir uma sociedade mais justa e igualitária. No capítulo 17, intitulado A Maçonaria e a Arte, o autor destaca que a maçonaria sempre valorizou a arte como uma forma de expressão e que muitos grandes artistas foram membros da organização. O autor também enfatiza que a arte pode ser uma forma poderosa de transmitir valores e ideias, e que a maçonaria pode usar a arte para inspirar seus membros e a sociedade em geral. No capítulo 18, intitulado A Maçonaria e a Ciência, o autor destaca que muitos maçons foram grandes cientistas e que a maçonaria sempre valorizou a ciência como uma forma de descobrir a verdade. O autor também enfatiza que a ciência pode ser usada para o bem da humanidade, e que a maçonaria pode inspirar seus membros a usar a ciência para melhorar a sociedade. No capítulo 19, intitulado A Maçonaria e a História, o autor destaca que a maçonaria tem uma história rica e interessante, que remonta a centenas de anos, e que seus membros devem estar cientes da história da organização. O autor também enfatiza que a maçonaria tem um papel importante na preservação da história e da cultura, e que seus membros devem ser incentivados a estudar e preservar a história da organização. No capítulo 20, intitulado Maçonaria e a Geografia, o autor destaca que a maçonaria valoriza a importância da geografia no mundo. Ele menciona que a maçonaria acredita que a geografia influencia na história e no desenvolvimento da humanidade. Além disso,
o autor destaca a importância da geografia para a compreensão dos povos e culturas, enfatizando que a maçonaria tem a missão de promover a fraternidade entre os homens de diferentes regiões geográficas. No capítulo 21, intitulado A Maçonaria e a Música, o autor destaca que a música é uma das artes mais importantes da humanidade e que tem um papel fundamental na vida dos seres humanos. D. Elias Júnior apresenta exemplos de como a música está presente na história da maçonaria, tanto em suas cerimônias quanto em sua literatura. Ele enfatiza que a música pode ser utilizada como uma ferramenta de reflexão e meditação, e que a maçonaria tem o dever de incentivar a apreciação e o estudo da música. No capítulo 22, intitulado A Maçonaria e a Arquitetura, o autor destaca que a arquitetura é uma das artes mais antigas da humanidade e que tem um papel fundamental na vida das pessoas. Ele menciona que a maçonaria tem uma forte conexão com a arquitetura, sendo que muitos de seus símbolos e rituais estão relacionados a essa arte. D. Elias Júnior destaca a importância da arquitetura para o desenvolvimento humano, tanto em termos materiais quanto espirituais, e enfatiza que a maçonaria tem a missão de preservar e promover a arquitetura como uma forma de arte e conhecimento. No capítulo 23, intitulado A Maçonaria e o Trabalho, o autor destaca que o trabalho é uma atividade fundamental na vida dos seres humanos e que tem um papel importante na construção da sociedade. Ele menciona que a maçonaria tem uma visão positiva do trabalho, sendo que considera o trabalho como uma atividade nobre e digna. D. Elias Júnior destaca a importância da ética e da moral no trabalho, e enfatiza que a maçonaria tem a missão de promover o trabalho como uma atividade que contribui para o desenvolvimento humano e social. No capítulo 24, intitulado A Maçonaria e a Família, o autor destaca sobre a importância da família na vida de um maçom, destacando a necessidade de equilibrar os compromissos maçons com os familiares. Ele destaca que a família é uma fonte de apoio e suporte para o maçom, permitindo que ele se desenvolva tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. O autor destaca ainda que a maçonaria deve ser um complemento para a vida familiar e não um substituto. No capítulo 25, intitulado A Maçonaria e a Morte, o autor discute a visão da maçonaria sobre a morte, enfatizando que ela é vista como uma transição para uma nova vida e não como o fim da existência. Ele destaca que a maçonaria busca preparar seus membros para essa transição por meio da reflexão sobre a vida e a morte. D. Elias Júnior destaca ainda que a maçonaria possui rituais específicos para a passagem dos membros para a vida eterna. No capítulo 26, intitulado A Maçonaria e o Futuro, o autor discute a importância de os maçons olharem para o futuro e se prepararem para as mudanças que virão. Ele destaca que a maçonaria é uma instituição que atravessa os séculos, e para continuar a existir, precisa se adaptar às novas realidades. D. Elias Júnior enfatiza que os maçons devem estar sempre buscando o aprimoramento pessoal e profissional, a fim de contribuir para um futuro melhor. No capítulo 27, intitulado A Maçonaria e a Tradição, o autor discute a relação entre a maçonaria e a tradição. Ele destaca que a maçonaria é uma instituição que se baseia em tradições e rituais antigos, os quais são passados de geração em geração. D. Elias Júnior enfatiza que a tradição é um elemento fundamental para a maçonaria, pois é por meio dela que a instituição mantém sua identidade e sua continuidade ao longo do tempo. No capítulo 28, intitulado A Maçonaria e a Inovação, o autor discute a relação entre a maçonaria e a inovação. Ele destaca que a maçonaria, apesar de ser uma instituição tradicional, também precisa ser inovadora e acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas. D. Elias Júnior enfatiza que a maçonaria deve buscar aprimorar-se e modernizar-se, sem perder sua essência e seus valores. No capítulo 29, intitulado O Verdadeiro Mestre Maçom, o autor discute o que é ser um verdadeiro mestre maçom. Ele destaca que um verdadeiro mestre maçom é aquele que busca constantemente o aprimoramento pessoal e profissional, que é comprometido com os valores e princípios da maçonaria, e que tem a capacidade de liderar e inspirar outros maçons. D. Elias Júnior enfatiza que um verdadeiro mestre maçom é aquele que está sempre em busca da sabedoria e que utiliza seus conhecimentos e habilidades para servir a humanidade. No capítulo 30, intitulado A Missão da Maçonaria, o autor discute qual seria a missão da maçonaria e o que é esperado dos membros da ordem. Ele argumenta que a maçonaria tem a responsabilidade de promover a paz, a harmonia e a fraternidade entre todos os seres humanos, independentemente de raça, religião, etnia ou status social. Além disso, ele enfatiza que a maçonaria deve ser uma instituição que promove a evolução espiritual e moral de seus membros, incentivando-os a desenvolver suas próprias capacidades e habilidades.
Ele argumenta que, para alcançar essa missão, a maçonaria deve ser uma comunidade aberta, solidária e inclusiva, onde todos os membros possam encontrar orientação, inspiração e encorajamento para crescer como indivíduos. D. Elias Júnior conclui que a maçonaria não é apenas uma fraternidade secreta, mas uma instituição que tem a responsabilidade de promover a dignidade humana, a justiça social e a busca pela verdade. Ele afirma que, se os membros da maçonaria se esforçarem para viver de acordo com os valores e princípios da ordem, poderão ajudar a construir uma sociedade mais justa, solidária e humana. A conclusão do livro Maçonaria, 30 Instruções de Mestre é um momento de reflexão e encerramento por parte do autor Raimundo D. Elias Júnior. Ele reitera que a maçonaria não é uma religião, mas sim uma organização filosófica que busca o aprimoramento do ser humano. O autor também ressalta que a busca pela verdade e aprimoramento nunca termina, e que cada irmão maçom deve estar em constante evolução. D. Elias Júnior enfatiza que a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento moral, e que a verdadeira sabedoria se encontra no conhecimento e na prática dos ensinamentos maçons. Ele destaca que a maçonaria não é um fim em si mesma, mas sim um meio para se alcançar um fim maior, a felicidade, a harmonia e a paz interior. O autor também discute a importância da união e do trabalho em equipe entre os maçons. Ele ressalta que a maçonaria não é um grupo de indivíduos isolados, mas sim uma irmandade que trabalha em conjunto para alcançar um objetivo comum. D. Elias Júnior encerra sua obra afirmando que a maçonaria não é apenas uma organização histórica, mas sim uma instituição viva e ativa, que continua a se adaptar e evoluir de acordo com as necessidades e desafios do mundo contemporâneo. Ele destaca a importância da tradição e da inovação caminhando juntas, e conclui que o verdadeiro sentido da maçonaria é o de contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo e mais humano. Espero que tenha gostado do conteúdo e que tenha aprendido mais sobre a maçonaria através deste resumo sobre as 30 instruções de mestre apresentadas pelo autor Raimundo D. Elias Júnior. Se você gostou, não deixe de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal Maçom BR para receber mais conteúdos como este. E se você deseja adquirir o livro completo Maçonaria, 30 Instruções de Mestre, não deixe de acessar a descrição deste vídeo ou escanear o código QR Code. Obrigado por assistir e até a próxima!